Olá a todos, sejam bem-vindos ao LPB, o canal Língua Portuguesa do Brasil. E hoje nós vamos falar de um tema que, apesar de ser muito conhecida essa dúvida, ainda tem gente que confunde, faz confusão, acaba fazendo a troca das palavras. É uma situação, inclusive, que acontece em artigos científicos, em TCCs, monografias, tanto em graduações como também com pessoas lá já no nível de pós-graduação. E inclusive é visto em artigos de jornal, de revistas, na internet, etc. Eu estou falando daquela dúvida sobre quando usar o mas e o mais. Até hoje, as pessoas fazem confusão com esses temas. E eu vou mostrar para vocês que é fácil distinguir, é fácil diferenciar os três para que não haja mais dúvida para você, ok? Porque tem aquele ditado: errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, nós vamos falar sobre esses temas hoje e tirar a dúvida de uma vez por todas, colocando aí exemplos práticos para você não confundir mais, ok? Então, eu vou começar pelo mas. Conjunção. Depois o mas adjetivo. E o mais advérbio de intensidade. Lembrando que o mais, ele é advérbio de intensidade, mas também ele também transita por outras categorias de advérbio. Mas a gente vai colocar aqui o mais conhecido dele, que é mais advérbio de intensidade. Esse mais aqui, ele é uma conjunção do grupo das adversativas. Ok? E esse mas aqui, com acento, é o mas que é adjetivo. Sinônimo de ruins. E antônimo de péssimas. Antônimo de boas. Então, se você diz assim, trago más notícias, é esse mas. E ele é o contrário de trago boas notícias, claro. Sinônimo de ruins. Então, quando você está diante de uma frase, você está lá na dúvida, dá o espaço em branco para você preencher. Aí tem lá, trago, espaço, notícias. Então, você já sabe que é o mas com acento, porque você substituindo por trago péssimas notícias, você vai ver que péssimas é sinônimo de mas. Então, que o mas que você tem que usar é esse mas com acento no A. Bom, só que o mas aqui, adjetivo, ele quase não é colocado nas questões de múltipla escolha. Geralmente, os professores focam mais nesses dois aqui. Quando usar o mas e quando usar o mais. Você já deve ter visto também pessoas que praticam, às vezes escrevem uma mensagem de WhatsApp para você dizendo assim: então, até mais. Isso aqui dói os olhos e ouvir dói os ouvidos, É o que a gente chama de barbarismo, que é um vício de linguagem que nós não vamos falar sobre ele hoje, mas que futuramente vamos entrar nesse tema. Então,
Muita gente diz isso, até mas. Está praticando um barbarismo, porque o correto aqui é até mais. Advérbio, né? Então, muita gente ainda pratica esse rito horrível de confundir. Bom, eu vou pedir a vocês, para a gente trabalhar com essas duas palavras, que vocês circulem aqui no esqueminha que vocês devem estar fazendo em casa, né? Sempre façam um esqueminha com escrito à mão, tá? Então, peguem um caderno de rascunho, comprem aí um bloquinho para as anotações, porque é cientificamente comprovado que aquilo que você escreve à mão, você tende a assimilar melhor, com maior facilidade, com mais intensidade, do que aquilo que você escreve no teclado do seu notebook ou que você digita no seu celular. Então, tenha sempre um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha para você fazer essas anotações e com isso conseguir assimilar a matéria melhor, ok? Então, eu vou pedir que vocês circulem aqui para mim, ó, no esqueminha, o A e o S de adversativas e que vocês circulem aqui no mais o A e o I, né? A de advérbio e I de intensidade, ok? Então, façam esse círculo nas duas situações. Depois eu vou explicar para vocês por quê, ok? Então vamos pegar agora, aproveitar que o mas já está ali em cima, nós vamos falar sobre ele. O mas, conjunção coordenada adversativa. Eu sempre gosto de abordar associações porque fica mais fácil para você associar. Então, vamos pegar aqui o exemplo do mas. Pedro vai à festa, mas precisa voltar cedo. Veja aqui, vamos esquecer essa parte aqui da oração. Eu gosto de chamar oração porque eu sou das antigas, eu gosto, né? Tem gente que chama de frase, tem gente que chama frase verbal, eu gosto de falar oração. Então vamos pegar aqui, vamos esquecer essa segunda parte do período. Vamos concentrar só nisso aqui. Pedro vai à festa. Repare que eu coloquei a setinha aqui porque esse período aqui ele tende a evoluir. Então, esquecendo essa parte aqui, Pedro vai à festa. O que você imagina se eu falar só até aqui? Pedro vai à festa. Então, Pedro vai à festa, Pedro vai se divertir, Pedro vai beber uma cervejinha, Pedro vai dançar, Pedro vai beijar na boca, né? Pedro vai à festa e vai voltar com o dia amanhecendo, Pedro vai à festa e namorar bastante, Pedro vai à festa e curtir até o dia clarear. Então você tem um monte de associação, perdão, que você pode fazer em relação a essa ida do Pedro à festa, né? Então você vai imaginar ali um monte de situações acontecendo nessa festa de diversão. Ou também, Pedro vai à festa, vai beber demais e passar mal. Coisas do tipo. Mas você sempre vai imaginar uma ordem cronológica evolutória, de evolução dessa oração, desse período. Porém, o que acontece? Pedro vai à festa, a oração seguinte, ela já joga um balde de água fria nesse pensamento aí de que o Pedro vai curtir muito. Por quê? Porque ele precisa voltar para casa cedo. Então veja, Pedro vai à festa, mas precisa voltar cedo. Então
essa outra oração, essa outra parte do período, ela vem contra essa daqui. Então, esse período que está indo, está evoluindo, esse daqui vem para bater de frente e dizer, não, peraí, o Pedro não vai se divertir tanto. O Pedro não vai amanhecer o dia. O Pedro não vai dançar até o dia amanhecer. Por quê? Porque ele precisa voltar para casa cedo. Percebem? Então, essa situação indica o quê? Uma adversidade. Que é uma situação que bate de frente, que vai de encontro, que é contrária ao sentido natural da oração. Percebem? Então, neste caso aqui, quando você estiver diante de um exercício, onde aqui está em branco, para você preencher, né, com mas ou mais, então você fazendo esse esqueminha, você vai ver que são duas situações que divergem, duas situações que vão uma contra a outra. Então, Pedro vai à festa, precisa voltar cedo. Então, se ele vai à festa, então tem que voltar cedo, então eu vou usar uma conjunção adversativa, vou usar a conjunção mas, ok? Então, nesse esqueminha aqui você já consegue perceber qual a palavra ideal, qual o item ideal para usar. Se mesmo assim você ainda fica com dúvidas, tem uma outra forma de fazer, que é mais prática, porém, ela te dá menos trabalho, né? Eu recomendo que a gente use ela em último caso, né? Se você realmente tem muita dúvida, então use, mas ela é mais clichê, vamos dizer assim. O mas, ele significa, sempre vai significar porém, porque as conjunções coordenadas adversativas são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Então, se você substituir o mas por porém, você vai achar qual palavra usar. Então, vamos de novo aqui. Pedro vai à festa. Aí eu pego, na dúvida lá, na frase da prova, eu escrevo a lápis, porém. E aí eu leio a frase novamente. Pedro vai à festa, porém precisa voltar cedo. Deu sentido? Deu. Ficou legal? Ficou. Então, o que eu vou usar aqui vai ser o mas. Se eu conseguir substituir por porém, então o que eu vou usar é o mas. Certo? Então, tem essa forma. Eu falo sempre dessa forma aqui, ser clichê, porque ela evita de você raciocinar. Então, aí, toda vez que você for usar o porém, toda vez que você estiver diante de uma questão nesse sentido, você sempre usando o porém, vai ficar aquela coisa assim, mais demorada para você fazer. Com aquele esquema, com o tempo você já vai pegando a prática. Então você já bate o olho na frase, você já bate o olho na oração, você já percebe que ela que ali tem que colocar o mas conjunção, ou então que tem que colocar o mais advérbio. Agora, se você fica trocando por porém, você tende a gerar um certo comodismo mental. É igual tabuada e calculadora. Se você vai fazer uma conta, aí você está sempre procurando, recorrendo à calculadora do seu celular para fazer essa conta, você sempre, toda vez que precisar fazer uma conta, vai ter que ter o celular. Aí o dia que acaba a bateria do celular, como é que você vai fazer a conta? Né? Não consegue, porque está dependente do celular. Então, por isso que eu não recomendo muito trocar o mais pelo porém. Eu prefiro aquele esquema e o outro que eu vou explicar depois. Bom, agora vamos falar aqui do mais. O mais advérbio, né? Advérbio geralmente de intensidade. Vamos pegar ainda o Pedro.
que foi lá para a festa. Pedro esteve na festa e chegou em casa mais... Ficou feio aqui. Deixa eu corrigir. Mais feliz. Então, o que está caracterizando aqui? Pedro saiu de casa, de repente, contente, satisfeito, mas depois de voltar da festa, ele chegou mais feliz do que ele estava na ida, né? Então, aqui é uma intensidade de felicidade. Qual que é a intensidade? Mais feliz. Então, Pedro estava mais feliz depois que voltou da festa. O que acontece aqui? Você está lá diante da prova, né? Para saber se deve usar mas ou mais. Não? Eu escrevo rápido e aí você está na dúvida, né? Eu tenho que usar mas ou mais? Advérbio ou conjunção? Não. Aí você vem aqui, substitui então. Vamos lá, vamos substituir por porém. Pedro esteve na festa e chegou em casa, porém, feliz. Deu certo? Deu sentido? Não. Então, não é mais. Se não é mais, então automaticamente já é o mais. Agora, se você quiser fazer com outro, de outra forma, né? Ao invés de colocar o porém, você colocar o muito. O muito, nesse caso aqui, é sinônimo de mais. Tá? Muito. Então, mais combina, é sinônimo de muito. Então, nesse caso aqui, ó, Pedro esteve na festa e chegou em casa muito feliz. O muito aqui é sinônimo de mais. Então, se você conseguiu substituir pela palavra muito, então você tem aqui o advérbio. Então, você tem aqui o termo mais para ser colocado nessa oração, ok? Então, é bem fácil, não tem muito como você confundir, né? O mas você substitui por porém e o mais você substitui por muito, certo? Agora, o outro esqueminha que eu gosto de usar, além daquele da seta, para as orações com conjunção, eu gosto de usar esse aqui, ó, que eu pedi para vocês circularem lá no início, lembram? Então, mas e mais. Mas, conjunção do grupo das adversativas. E mais, geralmente, nem sempre, mas geralmente, advérbio de intensidade. Aí eu pedi para vocês circularem o A e o S de adversativas e o A e o I em advérbio de intensidade. Por quê? Toda vez que você pensar qual que é a conjunção, qual que é o advérbio, porque tem gente que confunde até isso. Não sabe se o mas é a conjunção ou o advérbio e se o mais é o advérbio ou a conjunção. Então aqui é fácil para você associar. O mas, A, S, de adversativas.
ok? Então você associa lá no seu esqueminha mental, quando você estiver diante da prova, você vai lembrar que AS é de adversativas e AI é de advérbio de intensidade. Deu para entender? Então, AS, adversativas. AI, advérbio, intensidade. Claro que tem outras situações em que o advérbio, o mais, vai ser advérbio de outros segmentos. Advérbio de quantidade, né? Por exemplo, mais pessoas. Ele pode estar sendo usado lá. A pessoa pode confundir, por exemplo, com temporal, advérbio de tempo, né? Mais tarde, vejo você mais tarde. Mas na verdade, no final das contas, predominantemente, quando eu digo vou te encontrar mais tarde, é uma intensidade, certo? Intensidade de tempo. Então, eu vou te encontrar, não é agora, mais tarde. Então, daqui uma quantidade maior de tempo, daqui uma intensidade maior de tempo. Então, no final das contas, você pode dizer que o advérbio que o mais vai ser, vamos dizer assim, 80% das vezes ele será advérbio de intensidade, ok? E aqui, então, você fazendo esse esqueminha, você consegue fazer uma associação bacana. Mas pertence às adversativas e mais advérbio intensidade, ok? Então, nessa aula nós falamos sobre o mas, conjunção, o mas com acento, que é adjetivo, e o mais, que é advérbio de intensidade, ok? Na próxima aula, nós vamos tratar de outras confusõezinhas aí que o pessoal faz, palavras que as pessoas trocam, situações que as pessoas confundem. E você que gostou da aula, curta, comente, compartilhe, siga o canal para que você esteja sempre recebendo as novidades. E na próxima a gente volta com mais situações aí da língua portuguesa do Brasil para você. Um abraço, até mais.